Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando aí sobre as movimentações do preço, fazer o nosso estudo para amanhã e deixar as marcações prontas para que todos possam operar da melhor forma possível, daquele jeito que a gente já sabe, todo mundo tendo seu gain, todo mundo batendo meta. Hoje foi um dia espetacular, né, galera? Todo mundo ali no grupo do Telegram, na sala, fazendo dinheiro. Quem tomou stop foi stop curtinho, depois recuperou. Ou seja, é a prova de que o método funciona, o método é eficiente e se operar direitinho, tem tudo para ter muito sucesso. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito vocês e pedir para que vocês não se esqueçam de deixar aquele like, compartilhar o vídeo, porque o canal está crescendo, a gente já está chegando quase aos nossos 1000 inscritos e eu, cada dia que passa, agradeço mais e mais vocês. Assim também como o nosso grupo do Telegram, que está com o link aqui embaixo, aqui na descrição, esse link aqui, onde vocês podem estar entrando e participando da nossa comunidade. Nosso grupo é aberto, a galera está o dia inteiro lá trocando ideia, informação, postando os estudos que estão fazendo do decorrer do pregão. Ou seja, é uma comunidade onde todo mundo opera e vai compartilhando o que está fazendo. Para quê? Para que todos possam pegar o jeito e todos possam aprender a operar esse método. Então não perca tempo, entra aqui, ó, nesse QR Code que leva direto. Caso contrário, também na descrição tem um link do grupo do Telegram, beleza? Então bora para o nosso vídeo. O que eu queria mostrar para vocês? Hoje a gente estava ali acompanhando no estudo, na sala, e nós tínhamos ali alguns order blocks marcados, né? A gente tinha marcado essa região aqui, né? E depois a gente tinha a região da extremidade aqui no 15 minutos, né? Nos 5 minutos. E o que eu falei para o pessoal? Eu falei, galera, a gente tem que ter cuidado, porque assim, ó, não é porque o preço chega no order block que eu vou sair comprando. Eu vou fazer o que o preço está me mostrando. E aí o preço mostra para nós o que está fazendo. Por que ele mostra? Porque se vocês analisarem, né, o dia amanhã, hoje, o preço, ele abriu perdendo um fundo e desceu com força. Fez um doji e não teve força para reagir. E aí ele deu essa consolidada aqui e eu falei pessoal na sala, pessoal, isso aqui é drop, base drop. Ele tem alvo lá para o fundo. Nós temos um imbalance aqui nessa região, ó. Tem um imbalance aqui. E aí muitas vezes o pessoal fica na cabeça, eu vou vender fundo, eu vou vender fundo, eu vou vender fundo. E aí o que acontece? O preço desce 2.000 pontos e o cara fica assistindo. Depois chega aqui embaixo, vai querer comprar, ficar buscando reversão. Quem assistiu a minha aula ontem, que eu gravei, sabe, e eu falo sempre. Tenho repetido, falei na aula ontem, Al Brooks já dizia, 90% dos rompimentos e reversões falham. O nosso método, ele tem uma eficiência muito grande para operar a continuidade. E a gente vê ali no grupo do Telegram que tem muita gente fazendo muito dinheiro na continuidade. Por quê? Porque a continuidade é simples. Ele fez um boss, retraiu no 50%, é só entrar. Não tem medo, porque o stop está ali em cima. O que eu falo sempre, pessoal, nos grupos é assim, ó, não tenha medo, o stop está ali. Ele vai acontecer para ambos os lados. Só que é mais difícil você ter o stop do lado certo do que do lado errado. Entendeu? A questão do vender fundo e comprar topo, eu vou vendendo fundo, eu vendo fundo se ele fez uma reversão. Agora, a partir do momento que ele ainda não me mostrou que ele chegou no fundo, eu não estou vendendo fundo. Eu estou vendendo continuidade. E aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, é o que acontece. Deixa eu mostrar aqui, ó, o que foi que aconteceu na abertura do pregão hoje. Olha só. Eu falei para o pessoal, vou até tirar esses estudos aqui para não confundir. Tava marcado aqui, ó, né?
aqui foi onde eu fiz minha venda, tá? O que aconteceu? Eu fiz uma venda aqui. Deixa eu pegar a ferramenta aqui. Eu fiz uma venda aqui, tá? Com stop aqui de 100 pontos. Stop de 100 pontos. E o meu alvo era lá embaixo. Porém, quando ele chegou aqui embaixo, quando ele chegou no fundo, eu protegi a venda aqui, ó, com 100 pontos. E aí ele voltou e me tirou. Só que assim, ó, o que a gente tem que perceber? Quando ele voltou e me tirou com 100 pontos. Quando ele fez esse segundo movimento aqui, ó, eu falei, não tô confiante ainda. Por quê? Porque ele fez o movimento de captura de liquidez aqui, mas eu queria uma confirmação, né? Afinal de contas, ele tinha recém feito esse fundo duplo. E foi aí que ele fez essa confirmação. Ele fez a confirmação, voltou no order block aqui. E aqui foi a minha entrada. Foi a minha entrada do dia. Que aí eu fiz essa entrada aqui. Nesse order block. Com o stop nosso padrão. Não estava nem 100 pontos. Ele estava stop de 100 pontos. Que estava logo acima desse topo. E a minha saída foi nos tempos dos 5 minutos, que é aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, o que eu fiz. Cadê? Nós tínhamos aqui, ó, nós tínhamos esse order block aqui, ó. Deixa eu só marcar ele aqui para vocês verem como que eu fiz a saída. Esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui. Tá? E aí como que foi que eu fiz a minha operação? Eu entrei no trade, tá aqui, entrei no trade, a parcial eu fiz no 50% e a saída no final do order block. Ponto. Deu um trade aqui, ó, um trade de 580 pontos. Deu 580 pontos. Nessa parcial aqui eu saí com 3 contratos e aqui eu saí com os outros 2. Com os 5 contratos que eu tinha entrado. Pronto. Meta. Depois disso ainda eu fiz um tradezinho de compra lá embaixo. Aqui, ó. Eu fiz um trade de compra aqui, ó. Depois que ele rompeu esse choque, ele voltou nesse order block aqui. Eu fiz uma compra aqui com stop aqui. Só que aqui foram 2 contratos. Eu comprei 2, saída parcial era aqui e o alvo era lá em cima, o alvo era aqui, ó, nesse order block aqui. Só que o segundo eu coloquei no 0 a 0, ele voltou, me tirou, depois até foi lá. Só que aí pronto, eu já tinha feito o meu dia, 2.300 pontos, 2.334 pontos somando esses três tradezinhos que eu fiz aí. Certo? Então, assim, é objetividade. O que a gente tem que ter no nosso operacional é objetividade. Olha aqui no 1 minuto deu várias operações. Só que é um mercado consolidado, né, galera? Ainda eu postei lá no grupo depois que ele deu essa venda aqui, ó. Ele deu essa venda aqui. Nesse order block aqui, ó. Só que assim, ó, era uma venda de risco, por quê? Porque você tinha um imbalance aqui atrás. Mas teve uma vendinha aqui, ó, venda aqui, alvo no fundo. Stop logo atrás. Mais um trade top. Entenderam? Então é esse o conceito que a gente tem que ter. A forma como operar e não pensar, agir, né? O preço está descendo, eu não vou ficar esperando reversão, eu vou agir a favor do preço. Beleza? Então, bora fazer as marcações. O que a gente tem aqui, ó? Nosso gráfico de 60 minutos, tá? Nós temos aqui nos 60 minutos. Vou até ativar aqui as nossas marcações do estudo. Por quê? Porque aqui ele me dá um conceito, certo? Então, nós temos o que aqui, ó? Deixa eu tirar esse aqui. Eu tenho um choque aqui dos 60 minutos. Ou seja,
E aqui eu tenho um imbalance, ó. Eu tenho um imbalance gigantesco que ele está mitigando com esse order block aqui embaixo. Então, e assim, ó, essas são as regiões importantes. Esse order block e depois essa região aqui do fundo, ó. Esse cara aqui, tá? Então, aqui que eu tenho que ter atenção. Para quê? Porque isso aqui pode ser uma descida para ele capturar a liquidez para ir lá em cima. Ou amanhã ele pode tocar nesse order block e vir aqui, ó, nesses imbalance aqui em cima, pegar a liquidez para ir embora para o fundo. Tá? Isso que tem que estar atento. Então essas aqui são as marcações nos 60 minutos. Aí a gente traz para o 15 minutos. Quando a gente traz para o 15 minutos, se vocês veem o seguinte, olha as marcações nossas. Eu tenho ainda esse order block aqui, só que meu order block é do 60 e aqui eu tenho o refino do 15, mas eu vou deixar do 60, por quê? Porque o 15 a gente pode marcar dependendo do dia. E aqui eu tenho esse aqui, ó. Vocês veem como a nossa leitura bate. Tá? Então eu tenho essa região aqui, que é uma região importante, além da outra ali no fundo. Que eu vou até deixar marcado, porque esse aqui eu marco, tá, pessoal? Porque esse indicador aqui depois eu tiro, porque quando eu fico mudando o time frame, ele fica botando order block em tudo quanto é lugar. Então os order blocks eu tiro depois. E aí o que a gente tem que ter atenção aqui? Eu tenho que ter atenção aqui a alguns pontos no 15 minutos. São eles o quê? Esses imbalances aqui, ó. Isso aqui é liquidez, tá? Então, muita atenção nesses imbalances aqui. Para quê? Para que a gente possa ter aqui como algum dos pontos de operação na mão da venda. Né? Por quê? Porque o preço pode retrair. E aí quando a gente for ver aqui depois, num minuto, afinando o operacional, e eu tenho esse aqui também, tá? Esse aqui eu ainda não vou marcar ainda porque o preço está longe, mas amanhã tudo depende da abertura do preço. Eu tenho aqui, ó, esse aqui é o choque. Né? Que não tá consolidado, né? Então se eu perder esse topo aqui, posso ter uma manipulação aqui, eu tenho um possível alvo de busca de liquidez lá na parte de cima. Por quê? Porque ele tem que achar combustível em algum canto para continuar caindo, a não ser que amanhã cedo ele já abra aqui embaixo. Aí muda de figura. Então aí a gente fica dependendo da abertura do mercado. E aqui eu tenho o fundo de continuidade, ou seja, com um fundo fraco. Então, se o meu preço está despencando, eu tenho um fundo fraco, eu não vou buscar operar contra, tá? E aqui nós temos o choque. Então, é isso que eu tenho de expectativa para amanhã. As regiões compradoras estão aqui para baixo e para cima aqui eu tenho pontos que o preço pode fazer um pullback para continuar descendo. Afinal de contas, ele tem esse imbalance principalmente aqui enorme que ficou no meio do caminho. Beleza? Então agora vamos falar um pouquinho do dólar. Como é que foi o dólar hoje? O dólar ele abriu o mercado na abertura, ele já abriu estourando para cima aqui naquela região nossa, já deu compra. E aqui e depois ele segurou, a gente vê que ele segurou no order block de cima e ele está consolidado, ó. Então o que a gente tem aqui? A gente continua com aquele order block lá de cima marcado, tá? Que esse cara aqui é o nosso próximo alvo. Por quê? Porque aqui ele já foi mitigado. E aí eu tenho a parte de baixo da tabela, né? Que é agora a minha parte de compra, onde eu vou parar para analisar sobre possíveis entradas de compra nessa região, ou seja, dependendo de onde o preço abre, tá? Esse aqui eu não vou marcar porque até dá para marcar esse order block aqui, porque se o preço abrir aqui nessa região e segurar, né? Aí nós temos aqui assim, ó, nós temos esse cenário. Se o preço abrir aqui e segurar é alvo, se ele romper aqui volta para buscar outro nível. E se ele abrir aqui na continuidade, é esperar ver se ele vai falhar ou se ele vai romper. Esse aí é o desenho do dólar. Certo, turma? Então era isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma ótima noite, um excelente pregão amanhã e uma ótima noite. Grande abraço. Fui.